Muitas vezes, ao longo da vida, nos deparamos com situações que nos colocam no limite de tudo aquilo que temos e somos. Esses momentos de profunda provação revelam nossas fraquezas, desnudam nossos medos mais profundos e nos fazem perceber o quanto somos frágeis diante das tempestades da vida. Quando estamos diante desse tipo de situação, é natural que o medo e a incerteza tentem nos dominar, pois o que enfrentamos parece maior do que nossa capacidade de suportar. Nessas horas, o coração se enche de perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Como vou superar isso? O que posso fazer diante de tal desafio? Estas são perguntas que nos fazemos naturalmente diante das adversidades. Mas imagine, por um momento, o sentimento de Josafá, o rei de Judá, ao saber da aproximação de um exército inimigo numeroso e poderoso, composto por diversas nações unidas com um único objetivo: destruir Judá e seu povo. O medo que ele sentiu não foi uma simples apreensão, foi um medo profundo, um pavor que tomou conta de seu ser ao perceber a gravidade da ameaça que se aproximava. Josafá sabia que o exército que vinha contra ele era imenso, superior em número e em força. Ele compreendia que, humanamente falando, não havia escapatória. Diante dessa situação desesperadora, o rei Josafá fez algo que muitos de nós hesitaríamos em fazer. Ele decidiu não confiar em sua própria força, na força do seu exército ou em estratégias humanas. Em vez disso, ele fez o que parecia ilógico para muitos líderes militares. Ele se voltou para Deus. Com o coração apertado, repleto de angústia e temor, Josafá proclamou um jejum em toda Judá, chamando o povo a se unir em oração. Ele sabia que, sem a intervenção divina, o futuro de seu povo estava perdido. Essa decisão de buscar a Deus não foi tomada levianamente. Josafá sabia que dependia completamente de uma força superior, algo que transcendia o poderio militar. Ele convocou o povo para se reunir no templo em Jerusalém. E ali, diante de toda a congregação, ele se pôs de pé e orou ao Senhor com uma sinceridade que brotava do mais íntimo do seu ser. Ó Senhor, Deus de nossos pais, começou Josafá, a voz trêmula mas carregada de fé. Não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir a ti. As palavras de Josafá ecoaram pelos corredores do templo, cada sílaba carregando o peso da situação. Ele continuou, lembrando a Deus e ao povo das promessas feitas a seus antepassados. Ó nosso Deus, porventura, não lançaste fora os habitantes desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Josafá estava não apenas clamando por ajuda, mas reafirmando sua fé nas promessas que Deus fizera. Ele estava, de certa forma, dizendo: Senhor, nós nos lembramos do que fizeste por nossos antepassados. Sabemos que és poderoso para cumprir tuas promessas, e agora precisamos de ti mais do que nunca. E então, com uma vulnerabilidade rara de se ver em um rei, Josafá confessou diante de todo o povo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse momento foi profundamente emocionante. Imagine a cena. Um rei, que deveria ser o mais corajoso e seguro de todos, admitindo que estava perdido, que não sabia o que fazer. Essa confissão pública de impotência era um ato de extrema humildade e fé. Josafá não estava apenas reconhecendo a magnitude da ameaça, mas estava colocando toda a sua confiança em Deus. Ele estava se despindo de qualquer pretensão de autossuficiência e se lançando completamente nos braços do Criador. O povo, vendo seu líder tão vulnerável e tão dependente de Deus, se uniu em oração. Havia uma atmosfera de reverência, um silêncio profundo que encheu o lugar. Todos esperavam por uma resposta, por um sinal de que Deus os ouviria e os salvaria. E Deus respondeu. Através de um profeta, o Senhor disse a Josafá e ao povo: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede a salvação do Senhor. Essas palavras trouxeram um alívio indescritível ao coração de Josafá.
Não apenas porque significavam que Deus estava com eles, mas porque revelavam algo muito profundo, que a batalha não era deles, mas de Deus. Eles não precisavam lutar com suas próprias forças, precisavam confiar e obedecer. No dia seguinte, Josafá fez algo ainda mais surpreendente. Em vez de colocar os soldados mais fortes na frente da batalha, ele colocou os cantores e músicos para louvarem ao Senhor. Enquanto marchavam em direção ao inimigo, cantavam: "Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre." E enquanto louvavam, Deus agiu. Confusão tomou conta dos exércitos inimigos, que começaram a lutar entre si, destruindo uns aos outros. Quando Josafá e seu exército chegaram ao campo de batalha, todos os seus inimigos já estavam mortos. A vitória foi total, e tudo o que lhes restou foi recolher os despojos, que eram tantos que levaram 3 dias para carregá-los. Meus amigos, esse relato nos ensina lições valiosas sobre como enfrentar os momentos mais difíceis da vida. Quando somos pressionados pelas circunstâncias e o medo ameaça nos dominar, precisamos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Assim como Josafá, devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, confessando nossas fraquezas e reconhecendo que, por nós mesmos, não temos forças para vencer. A história de Josafá nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar em Deus apesar do medo. É essa fé que move montanhas, que nos dá a coragem de seguir em frente mesmo quando o caminho parece impossível. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos descansar na certeza de que Ele pelejará por nós, que Ele trará a vitória de maneiras que nem podemos imaginar. Portanto, em nossos momentos de maior dificuldade, quando tudo parece perdido, lembremo-nos de Josafá. Lembremo-nos de como ele, um rei poderoso, escolheu a humildade, a oração e o louvor em vez do desespero. E assim como Deus foi fiel a ele e ao povo de Judá, Ele também será fiel a nós. Porque a mesma voz que disse a Josafá: "A peleja não é vossa, mas de Deus", ainda fala conosco hoje. Podemos não saber o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos motiva a trazer mais reflexões como esta, para abençoar a vida de todos vocês. Não esqueçam também de verificar a inscrição para não perderem os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.